Boa noite. Lembrando também aos irmãos que sábados está acontecendo o evangelismo. Então, esse sábado passado houve evangelismo e foi muito bom, né? Geu estava compartilhando. E os irmãos que sentirem o chamado do Senhor para participar desse evangelismo, então vocês cheguem esse sábado agora não vai ter porque estaremos indo para o Icaraí, mas os irmãos nos outros sábados venham, participem, tempo gostoso de pregar o evangelho. E as crianças, não é verdade, de 12 anos para baixo, podem estar saindo para o seu momento ali na sala com o professor. Muito bem. Hoje nós queremos meditar, encerrando, um livro talvez muito pouco observado. É o livro do profeta Ageu, muito bem. Então, o livro do profeta Ageu só tem 2 capítulos. Nós chamamos as pregações, os sermões do profeta ali de oráculos. E esse é o 4º oráculo ali do profeta Ageu. E esse 4º oráculo é muito significativo, porque ele trata de um tema relevante para a vida cristã. Às vezes esquecemos. Mas antes de falar da ideia desse último texto, que é Ageu 2, do 20 ao 23, vamos relembrar um pouco do livro do profeta Ageu. Ageu é um profeta do período pós-exílico, do período pós-cativeiro. A mensagem de Ageu é do ano de 520 a.C., então é um tempo, faz muito tempo, né? Uma mensagem muito distante da nossa época, mas ao mesmo tempo é uma mensagem muito atual para nós, porque as motivações são as mesmas, o pecado das pessoas também é o mesmo, e, na verdade, nós temos que aprender com este profeta e com a situação do povo de Israel. No capítulo 1 todo, nós meditamos sobre considerar o nosso passado. Por quê? Porque o povo voltou do cativeiro, foi chamado para reconstruir o templo havia sido destruído no período da invasão da Babilônia, como os muros e parte da cidade. Então, para adorar a Deus, era necessário um templo, na velha aliança. Nós estamos vivendo na nova aliança. Nova aliança, o templo é cada crente no Senhor Jesus Cristo. Então, veja a importância do seu, do meu, do nosso ministério hoje. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, onde nós estamos, ali está a presença do Senhor. Lembre-se disso, porque o Senhor habita através de nós, não através do prédio aqui. Quando nos reunimos aqui hoje, esse local é santo, porque os santos estão aqui. Embora sejamos pecadores, sabemos disso, extremamente falhos, não merecedores da graça do Senhor e da salvação, o Senhor nos colocou numa posição extremamente excelente diante do plano de Deus. Isso não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, mas também para a nossa alegria, por saber o quanto o Senhor nos ama, e para também sermos responsáveis com a nossa vida, com o nosso ministério. Cada um aqui, crente no Senhor Jesus, você tem um ministério. Deus lhe chamou para servir de alguma forma, dentro do corpo de Cristo, e certamente testemunhando do Evangelho do Senhor aos perdidos. Então, temos que levar isso muito a sério nas nossas vidas. Naquela época, na velha aliança, só dava para adorar o Senhor ali com o templo. Então, tem que construir o templo. Só que o povo construía suas casas, casas bonitas, casas forradas, né, todas bem preparadas, e a casa do Senhor não tinha sido construída, e ninguém ligava muito para essas questões. E então meditamos também no capítulo 2, do 1 ao 9, que nós temos que servir a Deus com aquilo que vem de Deus. Temos que servir a Deus com as motivações corretas. Temos que servir ao Senhor com aquilo que o Senhor nos dá. Não servir ao Senhor com motivações estranhas. E, por fim, do capítulo 2, ainda do 10 ao 19, o Senhor não quer qualquer serviço. Nós vimos nessa parte, nesse terceiro oráculo, que Deus quer um serviço com santidade. É necessário haver santificação. Então, não adianta só chegar, sentar na cadeira, cantar, ouve a mensagem, vou para casa, pronto, servir ao Senhor. Não. Como você chegou aqui? Né? Como você se preparou para adorar o Senhor? Como você se santifica diante de Deus? E santificação
passamos várias quartas-feiras estudando sobre santificação, separação, purificação do pecado. Então não adianta fazer uma obra social, vai para a viagem missionária, por exemplo, ou faz outra atividade na igreja, mas se você não se santifica, então aquilo ali não está agradando ao Senhor. Não adianta só fazer uma atividade. É necessário que envolva santificação dentro desta atividade. Foi isso que Ageu pregou para o povo de Israel voltando do cativeiro. O líder, o governador nessa época aqui, se chamava Zorobabel. E a pessoa que estava mais ligada a ele era o sumo sacerdote da época, Josué. E eles estavam responsáveis para motivar o povo. Lendo Esdras e Neemias, nós percebemos que eles tiveram muita oposição, de modo que a construção do templo ela ficou parada durante muito tempo. Eles retornaram do cativeiro babilônico 538 a.C. Então, eles estavam de volta a Jerusalém. Nem todos voltaram, só alguns judeus. Em 538, Zorobabel começou a fazer o alicerce do templo. Zorobabel, ele era governador da Judeia, mas ele estava debaixo do imperador. Havia um imperador persa, e esse imperador permitiu. Mas alguns que estavam vivendo ali, pediram para participar da construção, e Zorobabel disse o quê? Não. Só nós aqui, judeus, que vamos construir o templo do Senhor. Perceba, ele fez essa distinção não porque os outros não eram judeus, mas porque os outros que queriam participar da construção do templo não eram santificados ao Senhor, porque a lei de Moisés permite que a pessoa que não é judeu, crendo no Senhor, ele seja participante do povo de Israel. Mas aqueles que estavam ali não eram. Então Zorobabel disse, não vão participar. Eles fizeram uma cartinha para o imperador, reclamando e pedindo para embargar a obra, digamos assim, parar a construção do templo. E a construção ficou parada nos alicerces durante anos. Somente em 520, com a pregação de Ageu e Zacarias, que são contemporâneos, viveram nesse mesmo período, é que voltou a se construir o templo, que terminou em 515 a.C. Isso é importante para entendermos como é difícil fazer a obra do Senhor e como foi difícil também para Zorobabel realizar este trabalho, voltando do cativeiro e na reconstrução do templo. Talvez não entendamos muito, porque nós não estamos muito ligados a essa questão do templo. Mas na velha aliança, isso era fundamental, porque o templo era o local da habitação de Deus no meio do povo. Se não tem templo, cadê o Senhor? Então eles se sentiam perdidos e distantes de Deus. Hoje é diferente. Mesmo que essa igreja se acabe, as paredes dela caiam, o chão se abre, engula o prédio todinho, fique só o terreno, nós podemos vir aqui, cada um traz sua cadeira, a gente senta, ou fica em pé, e adoramos ao Senhor. E a igreja está servindo a Deus, para a glória de Deus, do mesmo jeito do que com as paredes e a estrutura que nós temos. O importante são as pessoas. Hoje, as pessoas, os crentes no Senhor Jesus, são o templo. Na velha aliança não era assim. No texto de hoje, nós vamos observar que nós devemos servir ao Senhor pensando no futuro. Servir hoje, pensando no futuro. Em vários textos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo, uma das nossas grandes motivações para servir a Deus é o que nos aguarda. É a promessa da nossa salvação completa. Essa salvação começou no dia em que cremos no Senhor Jesus Cristo, mas ela ainda não se consumou. Por quê? Porque eu ainda peco, você ainda peca. Pecado gera sofrimento, tristeza, problema, existem as dificuldades, as coisas não são perfeitas, nem tudo é como deveria ser. Por quê? Meu pecado, seu pecado. Mas naquele dia, e essa é uma expressão que se repete em todo o Antigo Testamento, naquele dia nós teremos salvação completa, plena. Nós teremos um corpo glorificado, novo céu e nova terra, a natureza será restaurada, o governo será do Messias, do Senhor Jesus Cristo, Deus mesmo habitará com os homens, não haverá pecado, nem morte, nem tristeza, nem sofrimento. Esse é o céu que a Bíblia fala.
né? Nós não vamos ficar vagando como almas, né, por aí. Não é assim que funciona, não é dessa forma. Mas é este planeta reestruturado de acordo com a vontade do Senhor. Essa mensagem foi dada aqui a Ageu. E ele falou para Zorobabel, para motivar Zorobabel na sua difícil tarefa, de motivar um povo que não estava pensando muito em Deus. Não pensou no templo, não pensou em santificação. Quando fizeram a obra foi com a motivação errada. Zorobabel, ele se sentiu meio desafiado, digamos assim. Foi difícil para ele. Então, esse oráculo, o último da profecia de Ageu, é específico para Zorobabel. Leiamos, então, do verso 20, Ageu 2, 20 a 23. Diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Nós observamos, então, nestes poucos versículos, a ideia de servir hoje, pensando no futuro. O que foi dito aqui, numa compreensão muito clara para Zorobabel, Deus falando a Zorobabel a partir do profeta Ageu, foi: sirva hoje, se dedique, porque em breve se cumprirão as promessas de salvação desde os tempos do início do Antigo Testamento. Nós queremos, então, também servir hoje, pensando no futuro, e isso vai fazer com que o nosso serviço não seja qualquer serviço, nem seja mal feito, mas seja muito bem feito e dedicado ao Senhor, porque nós já recebemos pela fé as promessas futuras de uma salvação completa. Por isso, queremos observar 3 verdades sobre servindo hoje pensando no futuro. A primeira verdade é a revelação aqui de uma perspectiva futura. A vida do crente sempre é apontando para frente, né? Isso não é uma pregação positiva, mas é uma pregação onde nós sempre estamos olhando para a volta de Cristo, ansiosos pela volta do Senhor, sempre esperando que Cristo chegue e o reino de Deus se estabeleça, sempre entendendo que esse mundo não vai melhorar. Pelo contrário, a tendência é ele piorar, até que o Senhor Jesus Cristo retorne. E isso deve nos motivar. Todo crente em Cristo, ele tem um anseio escatológico. Escatológico em que sentido? Nas últimas coisas, dos eventos que acontecerão. Todo crente almeja estar com Cristo. Ah, pastor, mas eu não sinto muito isso, não. Talvez porque nós ficamos tão atarefados nas coisas do presente, do hoje, no nosso trabalho, na nossa vida aqui, e o sistema em que vivemos nos envolve mesmo, para que nós não reflitamos sobre a volta de Cristo. Mas se você todo dia lê sua Bíblia, constantemente viver em oração, você vai conseguir exercitar isso, e você vai chegar ao ponto, lendo a Escritura, vendo a sua vida, vendo o que acontece ao nosso redor, você vai perceber que Jesus tem que voltar logo. E que é melhor estar com Cristo do que estar aqui. E se estamos aqui, é porque temos uma missão. E essa missão é a glória de Deus. Somos testemunhas da glória de Deus nas nossas vidas. Deus fez um milagre na vida de cada crente aqui, lhe transformando, lhe dando vida, fazendo você se apegar mais ao Senhor. E isso é um milagre, isso é uma bênção que o Senhor despejou sobre nós gratuitamente. Somos testemunhas da glória de Deus. E temos que apresentar isso para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo e que não têm compromisso com Jesus, nem com o reino de Deus, nem com a igreja de Deus. Por isso, a revelação de uma perspectiva futura aqui para as nossas vidas, como foi também lá para Ageu e Zorobabel. O verso 20 deixa isso muito claro. Verso 20 diz: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo. Esse é o 4º oráculo. Aí vem o versículo
21 e 22, como já lemos. Fala a Zorobabel. O discurso é especificamente para Zorobabel. Ele era o governador da Judeia. E o Senhor aqui usa uma linguagem militar, uma linguagem de guerra, uma linguagem onde haverá uma batalha e as nações serão subjugadas pelo Senhor. É muito específico aqui. Farei abalar céu e terra. Isso nos lembra os eventos cataclísmicos, lá do Apocalipse, capítulo 6, capítulo 7, onde os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas e os céus e a terra serão abalados. Haverão situações que mexerão com o nosso planeta. Então, nós estivemos observando o livro do Apocalipse, anos anteriores, e percebemos como serão terríveis os juízos de Deus naquele período. Certamente, aqui o Senhor se refere àquele período, até porque até hoje isso não aconteceu. Verso 22. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos, das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, ou seja, exércitos, os cavalos, as nações que não temem ao Senhor, todas serão destruídas. Isso não vai acontecer agora, porque o povo de Israel estava dominado pelos persas, em breve seriam dominados pelos gregos e depois pelos romanos. E passaram séculos e séculos sem ter a sua própria terra. Voltaram para a sua terra em 1948. Então, e ainda não aconteceu essa dominação de Deus sobre todas as nações. Mas isso vai acontecer. E a grande pista que o Senhor nos dá é essa expressão no verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre quando você observar no Antigo Testamento, naquele dia, ele está se referindo geralmente, quase sempre, aos últimos dias. É uma fórmula que remete aos eventos dos últimos tempos. E aqui não é diferente. Observe um texto lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Esse texto de Apocalipse 19, 11, ele vai mostrar como o Senhor, ele vai exterminar as nações que não se submeteram ao governo do Senhor, que não quiseram viver segundo a vontade de Deus. Olha Apocalipse 19, verso 11. João, aqui nas suas visões, escreveu a revelação do Senhor Jesus Cristo. Verso 11 diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aí você já descobriu quem é esse cavaleiro, né? Já deu para perceber que é o Senhor Jesus Cristo, né? Verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Acredita-se, né? A gente não tem plena convicção disso, mas acredita-se, por várias pistas, até pela roupa desse exército, que aqui o Senhor está vindo com a igreja. A igreja foi arrebatada, a igreja está nos céus, né? Teve 2 eventos nos céus até chegar esse momento aqui, as bodas do Cordeiro. Primeiro, acredito, tribunal de Cristo, onde os crentes serão avaliados com relação às suas obras que fazem aqui na terra, e depois as bodas do Cordeiro, um momento de festa, de alegria, né? O casamento da noiva com o seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. A noiva é a igreja, somos nós. Estamos lendo sobre nós aqui. E o texto que trata disso são os versículos anteriores, das bodas. Então, quando esse exército vem com Cristo, entendemos que é a igreja. Nós, vindo com o Senhor Jesus Cristo para uma batalha que vai definir a orientação do mundo. Olha o que diz ainda aqui no versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo, né, as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas imagens são muito fortes. O cetro de ferro tem sido anunciado desde a bênção de Jacó aos seus filhos em Gênesis 49,
quando Jacó profere a bênção para Judá e diz que dele virá o cetro, ele carregará o cetro é do rei, o rei é quem governa. Então o descendente que viria governar vem de Judá, o cumprimento está aqui. Salmo 2 também fala do cetro, o Messias que carrega e empunha o cetro, ele é que vem governar. Hoje, o Senhor está tendo misericórdia das nações e do nosso mundo. Mas vai ter um dia do acerto de contas, quando o Senhor Jesus mesmo virá com este exército celestial e implantará o seu governo. Ageu recebeu uma mensagem do Senhor tratando deste evento de Apocalipse 19. Ageu não sabia todos os detalhes que João soube e registrou para nós, mas ele teve as informações específicas para passar para Zorobabel, dizendo: Zorobabel, sua missão realmente é difícil. Tratar com um povo que prefere cuidar das suas coisas e não das coisas de Deus é difícil. Abrir a mente dos sacerdotes que não estão se santificando é difícil. Mas olha o que vai acontecer naquele dia, no futuro. Lembre-se disso. Vale a pena servir ao Senhor. Não pelo que os olhos humanos enxergam, mas pelo que nós receberemos no futuro. E é interessante que Deus não barganha. Deus não diz assim, sirva ao Senhor, e aí você vai receber alguma coisa. Não. Deus, Ele já lhe deu, me deu àqueles que Ele quis, a salvação eterna, sem exigir nada, nada. Você pode simplesmente não fazer nada para Deus, nem para a obra do Senhor, mas apesar disso, da sua ingratidão, o Senhor vai garantir a palavra dEle, a aliança dEle, a salvação que Ele conquistou para mim e para você pelo sangue de Cristo. Não porque somos bons, não porque somos religiosos, não porque somos batistas, mas porque o Senhor nos chamou pela sua graça, com um chamado eficaz, um chamado onde não podíamos dizer não, e pela fé que Ele mesmo colocou em nós, nós cremos no Senhor Jesus. Total graça de Deus e merecimento nenhum, Nós não merecíamos nada disso, e o Senhor nos deu uma posição excelente no seu reino e no seu povo. E então, ainda em Apocalipse, verso 16, nós lemos: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo, posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, semelhante à profecia de Ageu, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa é a profecia que Ageu recebeu para encaminhar a Zorobabel. Isso devia motivar Zorobabel. Zorobabel devia perceber que vale a pena servir a Deus, mesmo quando é difícil, mesmo quando não há cooperação, mesmo quando são poucos que servem, mesmo quando tem muitas e muitas dificuldades. Vale a pena por quê? Porque o Senhor, naquele dia, quando vier, Ele acertará as contas e o povo de Deus é que vai governar junto com o Senhor toda esta criação para a honra e a glória de Deus. Essa foi a mensagem 520 a.C. Mas as coisas não mudam. É o mesmo modelo. Continuamos pecadores, a obra de Deus continua, e nós, pecadores redimidos pelo sangue de Cristo, temos que continuar fazendo a obra do Senhor até que Ele venha. A velha aliança passou, não precisa construir templo. Estamos na nova aliança, nós somos o templo. Nós somos o templo. Já pensou nisso? Você é o santuário do Espírito Santo de Deus.
você prega o evangelho, você ora pelas pessoas, onde você está é a luz do Senhor presente naquele lugar, quer seja na escola, quer seja na universidade, quer seja na sua família, e nós temos que agir de tal modo que glorifique o nome do Senhor. Isso não quer dizer que temos que ser sempre pessoas sérias, não, né? Podemos ter humor, diversão, alegria, óbvio, mas sempre entendendo que somos o templo do Senhor, que onde nós estamos apresentando a luz do Senhor no meio das trevas. Esse é o seu grande ministério. Isso é constante. Isso pode ser no seu condomínio, isso pode ser na escola, na vizinhança, na família. Talvez só você seja crente na sua família. Você tem que ser luz no meio daquela família. Testemunhar do Senhor. Esse é o nosso grande ministério, para que Deus seja glorificado. Alguns vão crer pelo ministério aqui de cada um, outros não vão crer. Mas o mais importante do nosso ministério é glorificar a Deus. Porque a conversão, quem efetua é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos aqueles que testemunham para a glória de Deus. A revelação de uma perspectiva futura deve nos motivar a servir melhor ao Senhor. Mas uma outra instrução importante é a restauração da aliança davídica. Talvez nós não estejamos muito ligados com a questão das alianças bíblicas, mas o Senhor Deus, Ele se comprometeu conosco a partir de alianças, acordos. Deus firmou acordos de palavra que Ele não volta atrás, porque Ele é Deus. Isso garante a nossa salvação. Por isso que crente não perde a salvação, porque o Senhor fez uma aliança, um acordo, onde Deus mesmo se comprometeu. Se não acontecer do jeito que Deus disse, Deus deixa de ser Deus. Porque como pode Ele empenhar a palavra e voltar atrás? Não pode. E baseado nestas alianças é que nós temos as bênçãos do Senhor. Nesse texto que estamos estudando, nós observamos, talvez é um detalhe que passe despercebido a nós, mas o Senhor aqui, com Zorobabel, Ele restaura a aliança que Ele fez com Davi. De Davi virá um descendente. Esse descendente é o Senhor Jesus, o Messias. E Ele veio para morrer numa cruz pelos nossos pecados, na sua primeira vinda, e na sua segunda vinda, como lemos, Ele vem para governar sobre o mundo inteiro. E quem não é de Jesus será eliminado nesta grande batalha, porque não quer seguir ao Senhor Jesus. É rebelde contra Deus. Mas o interessante é que se acontecesse algum evento no meio aí da trajetória da nação de Israel, e, por exemplo, hipoteticamente, a tribo de Judá, de onde vem aquele que empunha um cetro, que viria empunhar o cetro, digamos que essa tribo morresse, se acabasse. E aí, como é que o Messias viria? Como Deus cumpriria as promessas dele? E em vários momentos, na história de Israel, isso ficou muito perigoso, ficou quase que arriscado o plano de Deus não se cumprir. Mas se Deus determinou que seria sim, realmente seria. E como aconteceu, Jesus nasceu da tribo de Judá, descendente de Davi, tanto por José como por Maria. Se Jesus não tivesse chegado, porque algum descendente de Jesus não tivesse participado, ou morrido, ou acontecido alguma catástrofe, como o Messias poderia nascer? E se o Messias não viesse, como haveria salvação? Entendem como isso é importantíssimo? E o verso 23 trata exatamente disso. Olha o verso 23 do capítulo 2 de Ageu. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão, anel de selar, ela aparece novamente, só que numa perspectiva negativa, de um antepassado de Zorobabel, que viveu exatamente no momento do cativeiro babilônico. O nome dele é Jeconias, mas também é conhecido no livro de Reis e de Crônicas como Joaquim. Você pensava que Joaquim era nome de português? Não, Joaquim é nome de judeu, né?
o português que se apropriou, mas é nome de judeu. Olha, Jeremias 22, 24. Vai falar do antepassado de Zorobabel. Jeremias 22, verso 24. Diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Veja bem, Jeoaquim, com o J-E, é filho de Josias. Josias foi um rei que nós sabemos, um rei fiel ao Senhor. Jeoaquim não foi um rei fiel. E o seu filho Joaquim, o mesmo Jeconias, de que trata o profeta Jeremias, foi muito menos fiel ainda. E como ele foi um rei mau e pecador, o próprio Deus está dizendo, eu o rejeito, né, como alguém da descendência de Davi. E não somente o rejeito, o Senhor, ele vai proferir maldição contra Jeconias, para que os filhos dele, alguns até interpretam que ele não tenha filhos, né, ou que os seus filhos, quando surgirem, né, eles não participem da linhagem davídica. Segundo essa maldição de Deus contra Jeconias, ficaria meio comprometida a chegada daquele que viria governar o filho de Davi, o Messias. Ficaria meio que comprometida a promessa. Mas o Senhor, irado contra os pecados de Jeconias, proferiu esta maldição. A ideia do anel de selar é que o rei, naquela época, normalmente eles não usavam canetas para assinar os seus documentos, né, os documentos oficiais, até posses de terra, consagração da nobreza e até mesmo a passagem do reino para o seu sucessor. Eles tinham um anel com o seu selo, que era a sua assinatura. E aquele anel era utilizado nesses momentos de autoridade, onde ele iria aprovar leis, onde ele iria fazer valer a sua vontade, mesmo que longe. Então, ele marcava ali com o anel de selar o documento e enviava para ser levado e lido no meio do povo. E aquele documento seria lido e teria peso, porque veio do rei. Esse anel era tão importante que os reis eles não tiravam o anel do dedo, para nada, com medo de que alguém roubasse o anel e o utilizasse, apresentando uma lei que o rei não queria, ou um decreto que era diferente do que o rei queria, e se fingindo ser o rei, ou até tomando o poder, né, fazendo um documento de que o rei estava transferindo o seu poder para outro, e ele usava o anel. Então, os reis, de maneira nenhuma, se separavam deste anel, chamado anel de selar. Então, quando Deus está dizendo de Jeconias que vai fazer com ele assim como se faz com este anel de selar, mesmo sendo um anel de selar, eu vou tirar ele da minha mão e não quero mais saber dele. Ou seja, Deus está dizendo, não quero acordo com você, Jeconias, nada. Você é um rei ímpio e você será amaldiçoado. Esse Jeconias é o mesmo Joaquim, filho de Jeoaquim, e Joaquim, neto de Josias. Olha ainda em Jeremias 22, verso 25. Entregar-te-ei, ó rei, ainda falando de Jeconias, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Isso aqui foi exatamente, Jeremias está profetizando algo que se cumpre no capítulo 52 da própria profecia de Jeremias, o cativeiro babilônico. E então Deus diz através do profeta, perdão, lançar-te-ei a ti e a mãe que te deu a luz para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias homem vil, coisa quebrada, ou objeto de quem ninguém se agrada? Porque foram lançados fora ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Então, o Senhor profere essa maldição contra Jeconias, e mais, no verso 30, o Senhor ainda diz, registrai este como se não tivera filhos. A ideia é, ou ele não teria filhos mesmo, ou se tivesse,
esses filhos seriam amaldiçoados e banidos da descendência real, da linhagem de Davi. Não seriam considerados filhos do rei, filhos de Davi. Essa era a maldição de Deus com Jeconias. E diz mais ainda no verso 30. Homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Então, com essa maldição, aqueles que conheciam as profecias e as promessas sobre o rei davídico que viria, que seria também o Messias, o Salvador, acredito que a promessa ficou comprometida. Nós sabemos, né, que houveram outros descendentes de Davi depois daquele período, que Jesus já veio e já morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas aqueles que estavam naquela época não sabiam disso. E quando foram para o cativeiro, sabendo que o rei tinha sido amaldiçoado e que não haveria mais descendente de Davi, pelo menos aprovado pelo Senhor, de onde viria o Salvador? De onde viria o Messias? O templo está destruído, sou judeu, estou sendo levado para o cativeiro. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. Cadê o sacerdócio? Não tem mais descendente de Davi. E agora? E as promessas? Muitos destes judeus, eles caíram assim no que nós chamamos hoje de no niilismo, um vazio, não sabiam mais no que crer. Muitos deles ficaram na Babilônia, em Susã, na Pérsia, naquelas regiões, e não voltaram. Criaram família, cultivaram a terra, meio que esqueceram do Senhor e ficaram longe. Outros, não, permaneceram fiéis como Daniel, como Esdras, Neemias, Zorobabel e os que retornaram. Então, tente perceber o que está acontecendo aqui e para trazermos para nós, né? Às vezes nós podemos ficar meio desanimados com a obra do Senhor. Podemos ficar meio desesperançados, olhando tantas igrejas que são chamadas cristãs e pregam uma mensagem tão esquisita, tão estranha, e são tão poucas as igrejas que pregam o Evangelho. Podemos ficar desanimados com os nossos líderes, que são pecadores, né? Ah, mas o pastor poderia ser assim, poderia ser daquele jeito ou de outro jeito. E aí ficamos meio desanimados porque esses pastores não suprem as nossas expectativas de um homem de Deus. E você pode ficar desanimado. Eu entendo que isso acontece, mas lembre-se, mesmo nesse momento de crise que Ageu vivia, junto com Zorobabel, a mensagem do Senhor é uma mensagem de restauração. Deus rejeitou Jeconias, mas em Zorobabel, que é descendente de Jeconias, Deus faz o contrário. Ele está dizendo para Zorobabel: você será o meu anel de selar. Eu estou restabelecendo a descendência davídica a partir de você, para que venha o rei davídico prometido, que governará o planeta, como lemos agora há pouco em Apocalipse 19. Observe então essa promessa, ela sendo restaurada em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 16. Nós lemos 1 Crônicas 3,16. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias, os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E o verso 19, 1 Crônicas 3,19. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Hananias e Selomite, irmã deles. Veja que Zorobabel é filho de Pedaías, e Pedaías é filho de Jeconias. Na verdade, Zorobabel, ele é neto de Jeconias, mas a gente sabe que pelas genealogias isso não é um problema, ele pode ser chamado de filho de Jeconias também. Observamos então que o profeta Ageu está novamente trazendo a esperança de que o rei davídico ele vai chegar, quando chama Zorobabel deste anel de selar. Leiamos de novo Ageu 2:23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel. Salatiel é o avô, né? Servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.
Obviamente, a mensagem aqui é para Zorobabel, e o Senhor está falando não somente de Zorobabel, mas do seu descendente. Mas ele é um anel de selar, que o seu pai não foi, melhor dizendo, que o seu avô não foi, Jeconias. Jeconias, ali antes do cativeiro, Zorobabel, na verdade, antes não, no cativeiro, no momento ali do cativeiro praticamente, e Zorobabel pós-cativeiro. O Senhor está dizendo para aquele povo que ficou 70 anos ali na Babilônia, a esperança. Zorobabel aponta para o Messias, o descendente de Zorobabel. Ele virá salvar o homem dos seus pecados. Essa é a mensagem. E interessante que nas duas listas da genealogia de Jesus, tanto em Mateus como em Lucas, você tem lá Zorobabel. Zorobabel participa da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Isso motivou o povo naquela época. Isso motivou Zorobabel. Isso deve nos motivar. O Messias veio, é o Senhor Jesus Cristo, foi rejeitado por muitos, mas ele nos chamou de modo sobrenatural e milagroso, nos chamando para fazer parte do seu povo, da igreja, para que nós preguemos o evangelho até que ele volte novamente. E a promessa é de que ele vai voltar. Essa deve ser a nossa grande expectativa de vida. Nós não podemos viver aqui acostumados com esse sistema, acostumados com o nosso trabalho, conformados com essa vida. Não podemos, não podemos. Eu sei que a luta é grande, porque durante toda a vida nós estamos nos apegando ao trabalho, e você tem que focar no trabalho para fazer bem feito, não é verdade? Nós nos apegamos nas coisas, nós estamos trabalhando e participando desta sociedade, e podemos vir a esquecer que nós somos de uma pátria celestial. E nessa pátria celestial é que nós devemos estar focados, mirando. Um dia estaremos lá. Ou quando morrermos, ou quando da volta de Cristo. Por isso que a morte, para nós, em um certo sentido, é uma bênção. Né? Ninguém gosta de morrer. Né? No sentido de que temos medo do sofrimento, temos medo do desconhecido, mas, ao mesmo tempo, entendemos que pela morte estaremos com o Senhor, e isso será maravilhoso. Esse é o nosso grande consolo e conforto. E, certamente, quando estivermos com o Senhor, queria ter vindo antes, né? Vamos pensar assim, era bom que eu tivesse ido antes, porque é incomparavelmente melhor estar com o Senhor do que estar vivendo aqui. É porque a gente ainda não teve o gostinho de estar com o Senhor. Se tivéssemos esse gostinho, digamos, um test drive, né, lá na habitação de Deus, certamente a gente não queria voltar. Certamente, eu nem dúvida, você não ia querer voltar. Senhor, me mata logo. Quero vir aqui para estar contigo, quero estar logo na realidade eterna, porque com certeza é muito melhor. Mas por causa do nosso pecado, porque o pecado é assim, ele faz a gente escolher o ruim. O pecado nos faz, o nosso pecado, nós acabamos escolhendo o que não presta. E se não estivermos ligados com a palavra e em oração, acabamos escolhendo mesmo coisas que não prestam. E, por fim, uma última instrução é que nós devemos investir nos humildes começos para a glória de Deus. Aqui, a profecia de Ageu foi a profecia de um humilde começo. Voltar e reconstruir um templo, e o templo muito menor do que o de Salomão. Voltar e reconstruir uma cidade. Ele não chegou a fazer isso, mas já foi com Neemias, né, outro governador que sucedeu Zorobabel, mas é frustrante começar as coisas assim, quando está tudo arrasado, tudo destruído, e é meio desmotivador. Mas nós temos que nos alegrar com os humildes começos. Zacarias escreveu um capítulo exclusivo para Zorobabel. É Zacarias capítulo 4. Zacarias foi parceiro de Ageu nesse ministério. E Zacarias diz assim, no capítulo 4, verso 6, está bem pertinho de Ageu, né? Zacarias 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus está motivando Zorobabel. Né? Zorobabel tinha um fardo muito grande ali. E Deus está dizendo, olha, não é por força, não é por você, Zorobabel, mas eu vou fazer a obra. Esteja apenas aí, e eu vou fazer. É o que Deus está dizendo para Zorobabel, é pelo meu espírito
espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é o mesmo contexto de Ageu. Olha então o verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às reclamações, em meio a aclamações. Haja graça, e graça para ela. Então aqui, esse monte aqui é figurado. São os problemas e as oposições contra Zorobabel. Agora lembra, vamos ter o cuidado para não espiritualizar o texto. Isso você não aplica com os montes e problemas da sua vida. Não é assim. Lembre-se que os problemas de Zorobabel estavam ligados com o quê? A obra de Deus. Isso a gente aplica quando nós estamos fazendo a obra de Deus e as trevas nos impedindo. Aí a gente aplica isso aqui. Mas não nos problemas do dia a dia da vida que necessariamente não estão relacionados à obra de Deus. São problemas particulares, dificuldades. Tem outros textos bíblicos para entender essa situação. Mas aqui, especificamente, é Zorobabel fazendo a obra de Deus e tem os montes. E Deus disse, olha, quem são esses montes? Vocês serão campinas, porque eu estou à frente de Zorobabel. É o Senhor garantindo isso para Zorobabel. Porque ele colocará a pedra de remate. Lembra? O templo. O alicerce. Né? A pedra de remate é a pedra que encerra a construção ali do templo. Só que este templo aqui parece que está apontando para um templo no futuro. Haja graça e graça para ela, né? Para essa construção, para essa pedra, pela linguagem do profeta. Mas olha ainda Zacarias capítulo 4, verso 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. E realmente, Zorobabel colocou os alicerces, houve aquele intervalo de aproximadamente 18 anos, de 538 a.C. a 520. Somente em 520, com a profecia de Ageu e Zacarias também, Zorobabel volta a construir, e ele encerra em 515 a.C. Não tinha sido encerrado até o momento desta profecia, mas Deus está garantindo, ele vai encerrar. E então, em Zacarias 4, verso 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Veja bem, existem aqueles que desprezam os dias dos humildes começos. A construção desse segundo templo foi um humilde começo. Tanto que nós lemos em outro momento, meditando nas profecias de Ageu, mas pensando já em Esdras ali, que aquela geração que tinha conhecido o antigo templo, quando viu os alicerces deste novo e o templo já levantado, eles choraram. Né? Eles choraram. Já outros da nova geração, pós-cativeiro, louvavam a Deus e glorificavam o Senhor. Então foi muito triste para alguns ver um templo menor, um templo menos suntuoso, digamos assim, melhor dizendo, do que fora o templo de Salomão. Não devemos, irmãos, desprezar os humildes começos na obra de Deus. Como, por exemplo, uma congregação que vai começar, é um humilde começo. Como, por exemplo, o evangelismo, né? Em breve, os grupos satélites. Não devemos começar as coisas simples da obra do Senhor. Pelo contrário, devemos investir, porque o Senhor há de dar força, como deu também a Zorobabel. E se você observar bem, quem, né, foi um humilde começo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? O Salvador era filho de carpinteiro e carpinteiro também, provavelmente. Humilde começo. Muitos o desprezaram. Exatamente por ele ser de uma família simples. Lemos isso em Mateus 13, verso 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Se escandalizaram em Cristo, por ser ele filho de um
carpinteiro humilde começo. E o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas exatamente isso. Você sabe por quê que muitas igrejas hoje constroem templos suntuosos? Porque as pessoas gostam disso. Elas gostam de ir para prédios grandes, bonitos, né? Maravilhosos, e dizer que ali é a minha igreja. Pode observar as grandes igrejas, ditas igrejas, que a gente sabe que não são mesmo, mas elas fazem isso para atrair cada vez mais a massa. Mas quem quer ir para uma igreja quente, uma igreja longe, uma igreja de trabalho difícil, as pessoas não estão muito ligadas nisso. Mas temos que aprender a amar a obra de Deus, apesar destas dificuldades. Louvar a Deus nos humildes começos, porque o Senhor Jesus Cristo foi, o ministério dele foi um destes humildes começos. Tem um texto em Coríntios que nos ajuda a perceber esta realidade. Segundo os Coríntios 4:18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Estamos muito ligados naquilo que enxergamos. Na época de Ageu era assim também. As pessoas se preocuparam mais com suas casas do que com o templo do Senhor. E quando participaram da reforma do templo, motivações erradas e sem santidade. Alguns choraram, templo muito ínfimo em relação ao templo de Salomão. Avaliamos a obra de Deus numa perspectiva negativa quando avaliamos pelos olhos humanos. Tudo o que fazemos para a glória de Deus, irmãos, é válido. Nenhum trabalho é vão. Se você vem para a reunião de oração 6h, todo domingo, isso é válido para a honra e glória do Senhor. Se você está na escola dominical, ou culto de oração, ou discipula algum irmão, ou estuda a Bíblia, em breve, quando voltar aí os grupos satélites, ou prega o evangelho, ou no ônibus, ou no seu trabalho, ou vai para o evangelismo, 16h, ou vai para a viagem missionária, ou para o encontro de casais, ou para a mocidade. Às vezes, talvez os jovens acham que a mocidade não vale muito a pena, porque no sábado eu tenho que estudar, eu tenho coisa para fazer, e acabam não vindo, adorar a Deus junto com os outros jovens. Irmãos, abra os seus olhos, temos que olhar pela fé. Tudo que fazemos para a honra e glória do Senhor é válido, nos edifica, nos fortalece. E a sua igreja oferece excelentes oportunidades para você e sua família estarem mais ligados à palavra do Senhor, aprendendo mais do Senhor, seu Deus. Basta você querer. Temos que parar de olhar com os nossos olhos da carne e vislumbrar pela fé a grandeza de Deus. Esse último oráculo de Ageu foi uma exortação para Ageu e para o povo, para que o povo observasse que o Senhor tem um projeto futuro, um projeto para a eternidade, um projeto para aquele dia, e que Jeconias foi desprezado como o anel de selar, mas Ageu foi aprovado. E Deus, a partir de Ageu, vai formar a descendência do Messias, como aconteceu, e o Messias veio e morreu numa cruz pelos nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe, para que sirvamos a Deus hoje, pensando nas promessas futuras. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Só temos que Te agradecer porque o Senhor é maravilhoso e tem nos chamado, Senhor, para Te servir aqui neste mundo, servir, ó Pai, a Tua vontade, proclamar o Teu nome, a Tua glória aos perdidos. O Senhor, ó Pai, pela mensagem da Tua palavra, quer que estejamos indo, fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus, Teu Filho, deixou para nós. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a cumprir a nossa missão, a perceber o quanto o Senhor é maravilhoso e nos dá uma promessa de salvação no novo céu e a nova terra, uma ressurreição, para que hoje estejamos investindo toda a nossa vida, as nossas famílias, não havendo compromissos conflitantes com a Tua vontade e com o ministério da Tua igreja, para que o Teu nome seja efetivamente glorificado através desta igreja, através das famílias que aqui congregam. Te peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos assim. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Reflita, irmãos, naquilo que observamos hoje, nesse momento de oração silenciosa. Boa noite.